Boa noite, tudo bem? Mais uma live na nossa quarentena, nosso isolamento social que nós nos encontramos neste momento. Hoje nós iremos falar, com o Dr. Vitor. Daqui a pouquinho ele deve estar entrando. Que ele já acabou de entrar nesse momento, então eu vou convidá-lo, tá bom, gente, para poder começar o nosso bate-papo e a nossa conversa sobre a ansiedade e o medo, tá bom? Então, só um minutinho, por gentileza. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor Vitor? Como Boa está? noite. Comigo tudo bem, com você? Também, que bom. Primeiramente, queria agradecer mais uma vez o convite, né, por você ter aceitado e participar da Uhum. nossa live. Queria saber com todo mundo se o som tá ok. Deixa eu só abaixar aqui, que eu acho que tá dando interferência do meu computador. Aí deixa eu ver aqui se vai melhorar. Foi. Eu te ouço bem, eu te ouço bem. Tá. Não, é porque eu tava ouvindo o eco e às vezes é do computador aqui do meu que tá perto, então pode ser interferência. Mas eu até hoje eu já me preparei, então eu imprimi as perguntas que o pessoal enviou, para Eu também. facilitar também e evitar. Eu tive muitas perguntas, né? Eu não sei como é que foi aí no seu Instagram, na sua divulgação, como que foi. Isso demonstra o quanto que as pessoas estão buscando informações a respeito, né, dessa questão, dessa temática, ansiedade e medo. Deixa eu só Vocês me tirar ouvem aqui. bem? Uhum. Deixa eu tirar aqui meus. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vocês me veem bem, me ouvem bem? Acredito que sim. Vamos lá. Imagino Até também. porque o pessoal, quando o som tá ruim, eles começam a colocar que o som tá ruim, ou então que, ó, a Fernanda ele já respondeu que tá ok. Que bom. Então, também. Então, vamos começar. Primeiramente, como eu coloquei, né? Vamos agradecer por você estar aqui, dispor um pouquinho do seu tempo, da sua agenda, para falar conosco, Uhum. de algo que eu percebi que está causando em muitas pessoas muita angústia, muita frustração, e com isso está indo para uma ansiedade, principalmente em relação à alimentação, que eu até já conversei com algumas amigas nutricionistas, então, inclusive, eu já quero deixar aqui em aberto que para maio eu vou fazer algumas lives com nutrição para falar sobre a alimentação na ansiedade, mas com hoje aqui eu queria saber um pouquinho de você, né? Como que as pessoas podem diferenciar essa questão, né, da ansiedade e do medo. Mas antes de a gente começar, você falar um pouquinho do seu trabalho, né, do seu público, para as pessoas entenderem e conhecerem também, né, Vitor, do seu trabalho enquanto psiquiatra, da sua clínica, enfim. Uhum. Pode ficar à vontade. Para quem não me conhece, eu sou Vitor Levental, médico psiquiatra, né? E eu espero realmente estar podendo ajudar aqui nesse curto período de tempo, que a gente tem muita coisa para falar, nesse período muito triste da humanidade. E eu gostaria de estar ajudando, se eu conseguir ajudar uma pessoa aqui, eu já fico muito feliz. Eu acho, inclusive, que eu gostaria de deixar claro que isso não é uma consulta, né? A gente vai tentar passar o assunto de forma um pouco superficial, porque é muita coisa para falar, mas realmente eu gostaria de estar ajudando vocês todos aí. E depois vocês podem conhecer o meu trabalho melhor. Eu tenho uma clínica no Flamengo e a gente já pode começar a falar. Eu acho que é porque eu, pelo menos, já tive mais de 16 perguntas aqui. Espero que a gente Sim. tenha tempo, né, para responder Mas tudo. na realidade o que acontece, né, doutor Vitor, é que muitas perguntas acabam sendo muito semelhantes e parecidas É. com as outras, né? Uhum. Essa questão aqui da diferença do medo e da ansiedade, eu posso até começar a colocar um pouquinho e depois você pode complementar com uma propriedade do assunto a respeito disso, né? Que a ansiedade ela está muito ligada com essa questão do futuro. Ela é muito caracterizada por um sentimento de tensão
por alguma coisa que ainda não aconteceu e eu nem sei se realmente irá acontecer, né? Já o medo, ele está muito ligado a um objeto, a algo concreto, a algo que seja realmente real, diferente da ansiedade que pode se dar através de uma tensão, de uma apreensão, né? De uma sensação desagradável, vamos colocar assim. Então, eu acredito que essa é uma das formas mais objetivas de diferenciar a ansiedade da depressão. É. Eu penso exatamente isso. Se a gente fosse definir, eu definiria que ansiedade e medo é como se fossem faces opostas de uma mesma moeda. São muito similares. Normalmente, quem tem medo tem ansiedade. E quem tem ansiedade tem um certo medo, né? Mas é exatamente o que você falou. O medo, ele é algo mais palpável, algo mais presente, algo mais real. A ansiedade, normalmente, ela é mais subjetiva, ela é mais voltada para o futuro. Mas é fundamental a gente ressaltar, pessoal, que nós precisamos do medo e ansiedade para sobreviver até os dias atuais. O Homo sapiens, graças ao medo e à ansiedade, ele ficou alerta para que ele sobrevivesse contra o leão. Se ele não tivesse o medo, a ansiedade em relação a se proteger ao leão, a lutar, a preparar a casa, e a se preparar em relação ao futuro, ele não teria, ele estaria dormindo, não estaria preocupado, não estaria nem aí, estaria andando na rua, e a gente não teria sobrevivido até os dias atuais. Isso é importante ressaltar. Eu vou mais além, eu vou tentar explicar um pouquinho mais, se a Diane permitir, Sim, claro. como funciona mais ou menos o mecanismo de medo e ansiedade. Tem um leão aqui na minha frente. Eu visualizei um leão. E aí, eu vi o leão, eu tenho essa informação vai até uma parte primitiva do meu cérebro que se chama amígdala. Essa amígdala, ela vai, por diversos mecanismos que não vêm ao caso, reações químicas, ela vai produzir cortisol e adrenalina através da nossa glândula suprarrenal. E quando a gente produzir cortisol e adrenalina, a gente vai ter uma série de reações no nosso organismo, taquicardia, mão dormente, vai ter palpitação, às vezes a vista escurece, vai ter boca seca, vai ter o criador do ser humano é tão fantástico, porque essas sensações acontecem por uma resposta de luta ou fuga, né? A gente, pela amígdala, não é a amígdala da boca, não. A amígdala é uma região primitiva do nosso cérebro que, por uma série de reações, vai produzir cortisol e adrenalina pela nossa glândula suprarrenal. E aí, com esses hormônios, a gente vai ter uma série de sensações que é uma resposta de luta ou fuga. E o paciente ele pode ter até uma liberação esfincteriana para que ele fique mais leve, para que ele possa correr, para que ele possa fugir do leão, né? Ele vai urinar para que ele fique mais leve. Na realidade, você tem uma vasoconstricção periférica, ele fica às vezes com a mão dormente. O paciente fala que ele fica com a mão azulada, porque ele vai ter uma vasoconstricção periférica para que ele tenha uma vasodilatação central, né? Para que o sangue vá para o cérebro, o sangue vá para o coração, para o pulmão e vá para órgãos vitais para que a gente possa sobreviver quando o paciente tem um medo real ou um medo potencial, que é o caso da ansiedade. Para essa sobrevivência, acontecem essas mudanças no organismo. No caso da ansiedade, já é uma outra questão. É um medo direcionado ao futuro, né? Você tem um medo de uma prova, que ele pode ser consciente ou não consciente. E aí a gente entra nessa questão da quarentena, do Covid, essa questão da ansiedade, que ela até um certo ponto é normal. Mas quando a gente ultrapassa esse ponto, que é o que tem acontecido, a gente entra nos transtornos. Não sei se eu fui claro, espero ter ajudado um pouquinho, para a gente pelo menos conseguir abrir as perguntas. Diane, você quer complementar alguma coisa? Não, é essa questão mesmo que o medo, a grande questão do medo é quando ele começa a ter prejuízos, quando ele nos traz prejuízos para a nossa rotina e passa a ser excessivo por algum fator que pode desencadear uma fobia. É nesse momento que entra o trabalho da psicoterapia medicamentosa, que é a questão da terapia junto com o psiquiatra que vai fazer esse trabalho, né, da medicação. Então, assim, é importante colocar isso que o medo ele
ele faz parte da nossa vida, porém, ele também é uma defesa, só que quando ele em excesso, nesse momento eu tenho que parar para entender e reconhecer o que está acontecendo e procurar aí a ajuda de um profissional. Exatamente. Posso começar com umas perguntinhas aqui? Porque eu acho que a Pode, gente né? já até respondeu, né? Sim, As é o primeiras medo e a perguntas... ansiedade já, a gente já meio que respondeu aqui, né? Ela vai ser É, respondida, complementada, acredito, até o final da live. exatamente. Tem uma pergunta que é qual a diferença entre medo e ansiedade, que a gente vai complementando. Outra pergunta sobre ansiedade normal e ansiedade patológica, é exatamente o que a gente falou. Quando a gente começa a perder qualidade de vida, né? Quando a gente começa a ter um prejuízo social, ou no trabalho, ou pessoal, essa ansiedade, esse medo já, essa fobia já se torna patológico. E aí a gente tem que procurar ajuda, ok? Mas ele é fundamental na nossa vida. Entenda que a ansiedade não é um sentimento agradável, né? A gente não pode falar, estou ansioso para viajar. Você está com uma fissura para viajar. É um sentimento desagradável, mas ele é fundamental para a gente, até um certo ponto, ok? Tem uma outra Então, pergunta. Pode até falar. complementando isso, a questão da ansiedade normal, ela tem uma curta duração e ele é pontual, né? Quando É. passa desse período que começa a ser um alerta para o nosso organismo. Então é importante também reconhecer a nossa ansiedade, porque quando ela começa a prejudicar o nosso sono, começa a ter a questão da também assim de desempenhos, a perda de desempenhos cognitivos, e tudo mais, nesse momento já começa a ser um prejuízo. E eu estou observando aqui, Vitor, você está vendo que está vendo várias perguntas que estão subindo. Eu vou fazer duas aqui só para a gente não perder Ok. com o passar, tá bom? Uma é da Uhum. Adriana, para as pessoas que já têm uma compulsão alimentar associada à ansiedade, se existem estratégias de controle. Essa é uma das perguntas. E a segunda pergunta é da Nessa Azevedo, que vem falar sobre e quem acabou de perder o pai ou mãe nessa quarentena, mesmo não tendo sido pelo Covid, como lidar com o luto nessa quarentena sem poder sair para nada? Então, são duas perguntas bem importantes, né? Bem pontuais. Na realidade, são situações bem difíceis, né? A compulsão está muito ligada à ansiedade, né? Muitas vezes o paciente ele tem compulsão alimentar, ele cria obesidade e ele às vezes não deveria. É engraçado que uma vez eu trabalhava no Lourenço Jorge e o endócrino ele falou: Vitor, o paciente vem querendo emagrecer, eu não passo um remédio voltado para a endocrinologia. Ele passa vários voltados para a psiquiatria, porque é muito caso de ansiedade, é caso de compulsão. O paciente está obeso por motivos psiquiátricos, né? Ou seja, tem essa compulsão, essa ansiedade, ela está muito próxima. Tem tratamento? Claro que tem. Sempre, eu acho que se o mundo fizesse psicoterapia com bons profissionais, o mundo estaria muito melhor. A psicoterapia ela vai ajudar a você trabalhar, o autoconhecimento, você se conhecer melhor, né? Medicações com prescrição médica, né? Se indicado, né? Cada caso é um caso. Como eu falei, eu não posso aqui estar prescrevendo nada, né? Tem medicações para compulsão alimentar, tem medicações para ansiedade. Hoje em dia tem tanta coisa bacana, mindfulness. Eu vou falar aqui umas coisas que eu acho fundamental para esse momento que a gente está vivendo, né? Que eu acho que são extremamente tóxicos, que eu acho que vai poder ajudar, né? A gente tem que tentar controlar a ansiedade de formas não medicamentosas e, em último caso, de formas medicamentosas, né? E uma delas é o sono, que eu vou falar já já. Se quiser, eu já falo agora, Não, né? pode ir falando, porque eu tô olhando para você e ao mesmo tempo eu tô acompanhando as perguntas para Tá, poder saber depois tá, onde retornar para é, poder não ficar ninguém sem responder. tá. Sem ser respondido, Tem perdão. uma Então vamos lá. Eu estou tentando já eliminar algumas perguntas. Tem uma Sim, pergunta que ela falou: é normal sentir medo nessa quarentena? Inclusive, acho que os psicólogos eles trabalham muito essa questão da aceitação. Tudo bem sim. não estar bem, né? Pacientes me procuram, mas amigos meus têm me procurado e falaram: Vitor, eu estou mal. É normal a gente não estar bem. Eu fico triste. Parece um Sim. náufrago. A gente acorda, dorme. Entendeu? A gente tem que entender isso, né? E agora, seguindo a pergunta, o que fazer para não ficar tão ansiosa nesse dia a dia? Né? O que eu tenho feito
duas coisas que eu considero, se vocês levarem isso para casa, eu acho que vai ser muito importante, tem várias formas de rotina que as pessoas têm falado, alimentação adequada, exercício físico, mas assim, duas coisas que, para mim, eu acho que é muito importante. O sono, na primeira consulta psiquiátrica, a gente sempre pergunta sobre o sono. Se o paciente tem insônia, o prêmio Nobel de 2017 da medicina, foram três cientistas ganharam o prêmio Nobel da medicina sobre o ritmo circadiano. O que é isso? É o relógio biológico do ser humano. Ou seja, a gente tem mais ou menos, hoje em dia, muita gente está fazendo home office e acaba trocando o horário, muita gente está começando a dormir mais tarde. O ser humano é tão fantástico que a gente tem um horário para... À noite, a gente vai produzir melatonina, vai produzir GH, que são hormônios reparadores das inflamações durante o dia, produzidas pelo cortisol. A gente tem horários durante o dia que vai produzir cortisol. E isso tudo é bem regulado. Né? Se a gente tem estudos que mostram que plantonistas que trocam a noite pelo dia vivem menos. Você está lesando o seu organismo, está inflamando o seu organismo, você vai ter doenças físicas e mentais. Né? Para não me estender, você tem que tratar insônia e você tem que tratar essa regulação do seu círculo circadiano, ritmo circadiano. Ok? Isso é muito importante. Outra coisa que eu acho fundamental, gente, é esse excesso de informação. Eu acordo, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde mental. Eu desligo a minha televisão, né? Porque logo na primeira semana, tinha até uma amiga minha que ela falou, Victor, eu ia te ligar. Inclusive eu quase surtei. Porque assim, o que teve de fake news, no hospital tal, os leitos estão lotados. Ou seja, você evitar fake news, evitar o excesso de informações, você tem que escolher uma fonte de notícia que você confie, né? Você vai confiar nessa fonte de notícia. Aí você vai eleger quantas vezes no dia você vai ver essa fonte de notícia. Por exemplo, eu vejo à noite. Eu ligo à noite numa fonte confiável e vou olhar para ter noção do que está acontecendo no mundo. Né? Tem amizades tóxicas, eu falo com todo respeito, tem notícias tóxicas. Hoje em dia está essa briga política. Eu não estou pedindo para você bloquear o seu melhor amigo porque ele tem uma opinião política diferente da sua. Mas você tem como silenciar no Facebook, no Instagram, essas informações para você cuidar da sua saúde mental. Porque, às vezes, 10 da manhã, você já está com a mente turbilhando. Entendeu? Isso são formas simples de você cuidar da sua... Hoje em dia, todo mundo está com o celular na mão. Eu, às vezes, me pego, fico o dia inteiro com o celular na mão. E esse, Ediane, é um assunto interessante que eu acho até que você já fez essa live. Sobre a questão dessa conexão superficial, né? Que está todo mundo com o celular na mão. E é um assunto muito interessante para a gente falar sobre solidão. Eu acho que é um assunto sensacional que eu teria muita coisa para falar. Mas isso é outra questão. Eu acho que... Vamos agendar para maio. Quem sabe? Eu acho que eu acho muito interessante essa questão, né? E aquelas questões, né? Eu realmente acabo falando demais, Lidiane. Quando for assim, me corta, porque eu gosto de falar, né? Aí eu quero realmente dar oportunidade para todo mundo falar e para a gente responder as perguntas, que são muitas. Deixa eu até subir aqui algumas perguntinhas que chegaram para a gente poder ir conversando. Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui. Ih, gente, tem muita pergunta. Peraí, 2 minutinhos, por favor. Como lidar com a ansiedade, a angústia e o medo? Como lidar com isso diante da quarentena, do Alexandre? Depois, como reprogramar o cérebro para lidar com a ansiedade, os medos que não sejam prejudiciais? Hoje eu fui ao endócrino e estou mudando bastante, porém ainda tenho compulsão e crise de ansiedade. Algo para tranquilizar nessa quarentena e me ajudar? A outra pergunta, se tem alguma medicação natural? Aí tem o pessoal também elogiando, que está bem organizadinho aqui a estrutura, né, das respostas. Gente, se por um acaso eu não realizar alguma pergunta que foi feita, por favor, repete, porque como estão sendo muitas perguntas, então fica subindo, então às vezes pode, de repente, sem eu querer, passar desapercebido. Então, por favor, é só reescrever que eu leio, tá bom?
A outra aqui, deixa eu ver, é da endócrino, e teve mais uma também que eu vi aqui embaixo, o que que vocês acham das estratégias relacionadas ao aumento da ingestão alimentar ricas em redutores de sintomas? Como fazer para controlar a ansiedade? E penso que a pessoa, no caso da ansiedade alimentar, tentar reverter a ansiedade ou aproveitar o tempo livre para organizar sua alimentação, sua atividade física e novas receitas para a sua dieta. A outra é qual a importância de se criar uma rotina nessa época. Vamos parar aqui para a gente poder ir respondendo essa, depois a gente retorna para não ficar muito confuso, tá bom? Então, só para eu tentei decorar algumas coisas, né? Como lidar com a ansiedade, a angústia e o medo, né? A angústia é uma coisa que muitas pessoas têm sentido. Eu vou tentar lembrar de responder isso, mas eu vou aproveitar e terminar o que eu estava falando, né? Sim, Foi perguntado sobre rotina, né? Eu falei da isso. importância, disparado, da importância do sono. Eu falei da importância do excesso de informação. Vamos falar sobre rotina, né? Alimentação saudável, gente, parece clichê, mas é fundamental. Eu não estou inventando uma alimentação para imunidade. Aqui a gente não está julgando se vitamina D faz bem ou não. Mas mal não vai fazer. A gente não está podendo pegar sol. Se a gente puder suplementar a vitamina D, uma série de alimentações, se alimentar bem. Isso é mais do que comprovado por diversos artigos científicos que probióticos diminuem a ansiedade, inclusive fobia social. Probiótico tem um artigo que ele fala muito interessante que diminui a fobia social, né? A ingesta de probióticos. Ômega 3, ele desinflama o organismo. Tudo que a gente vai desinflamar, se a gente está lutando contra a obesidade, a gente está desinflamando o organismo. E a depressão, a ansiedade, não deixa de ser uma inflamação do organismo. A gente se alimentar bem, nesse momento, a gente está melhorando nosso sistema imune, a gente está tratando. Eu tenho tomado vitamina C, vitamina D, tenho tentado me alimentar da melhor forma. Sim. Isso é muito importante. Exercício físico, principalmente aeróbico. Mas doutor, mas eu não posso sair de casa. Tem gente que tem terraço, tem gente que tem play. Eu tô fazendo polichinelo. Você pode fazer polichinelo com uma amiga muito carinhosa. Ela me deu a dica, Vitor, faz 50 polichinelo, depois faz 100. Né? A gente tem que se reinventar. A gente está vivendo um momento histórico da humanidade que daqui a 200 anos vai ser lembrado, e a gente tem que, se a gente não sabe se vai acabar daqui a um mês, daqui a 3 meses, e isso até aumenta a nossa ansiedade, a gente tem que criar uma rotina, fazer coisas que nos fazem bem, enfim, para não me estender. Falei sobre alimentação, exercício. Mindfulness, ele já foi indicado por muitas pessoas que não na realidade, ele não é para relaxar. É uma forma de você trabalhar sua atenção plena. E ele foi já dito que ele serve como prevenção para casos de ansiedade mais moderada. É também um mecanismo muito bom para a gente prevenir. Tudo isso que eu estou falando é essa questão da ansiedade e do medo, né? Como você tratar a angústia, né? Angústia, eu não sei quem foi que perguntou, mas ansiedade, medo e angústia. Angústia eu tenho tratado muito jovem que fala, doutor, eu sinto uma angústia, um aperto no peito, que eu não consigo explicar, eu acordo com uma palpitação. Muitas vezes essa ansiedade, que é essa preocupação pelo futuro, ela pode ser consciente ou inconsciente. E às vezes a psicoterapia ela vai ajudar a você investigar. Né? Muitas vezes você tem questões biológicas, questões genéticas ou questões que você tem que investigar. E nem sempre é fácil você tratar uma angústia. Tem casos que são mais simples, tem casos que são mais difíceis. E a gente tem que fazer o melhor possível para dar qualidade de vida, para diminuir a angústia. Né? Não sei se eu consegui responder mais ou menos. Sim, Você lembra de outra inclusive, pergunta? sim, Pode falar aí. inclusive você já respondeu aqui a Helena, que ela perguntou essa questão, né, da importância de criar uma rotina. Então, está muito ligado a isso tudo, né, que você acabou de colocar. Tem uma pessoa que também perguntando se tem alguma medicação natural para a ansiedade. Tem. Já tem artigos, né, sobre valeriana, sobre o próprio ômega 3, né, ele já tem artigos sobre que ele realmente reduz a ansiedade. O ômega 3 ele é um alimento essencial. O que quer dizer isso?
ele é um alimento que a gente não produz. Você pode comer muito peixe, ele tem no peixe. Mas, normalmente, o artigo científico que foi falado, que é um artigo bem grande, é uma meta-análise com muitos pacientes, o artigo ele fala que altas doses de ômega 3, né, ele vai conseguir diminuir sua ansiedade, né? Ou seja, a ômega 3 tem uma série de fitoterápicos, que eu não sou também especialista, eu sou realmente um alopata, não sou um homeopata, mas tem muitas formas naturais que você não querendo se entupir de medicação, e tem a terapia, tem vários mecanismos que você consegue trabalhar a ansiedade, né? É um E na exercício diário, né? Sim, e na terapia, né, nós psicólogos, tem até outras psicólogas, colegas que eu estou percebendo que estão assistindo aqui a live, se elas quiserem também complementar, a gente pode complementar. É sempre bom até mesmo agregar em relação a outras visões de outras linhas da psicologia, que eu sou gestalt terapeuta e também TCC. Mas assim, nos mecanismos que a gente coloca muito na terapia, é o quê? É o paciente compreender e entender qual é a sua ansiedade, da onde que vem essa ansiedade, entender que mecanismo é esse que se encontra ali comigo para que está causando aquilo, se é uma sabotagem, se não é uma sabotagem. Então, todo esse movimento nós iremos trabalhar no processo de psicoterapia, que é o reconhecimento, é tomar consciência da minha ansiedade, do meu corpo e de como que ela se dá no meu corpo, tá bom? Fantástico. Tem aqui o Vitor, a Cissa, o doutor Vitor, ela perguntou assim: percebo que a ansiedade às vezes fica mais intensa, com tantos noticiários. Todos os controladores de ansiedade causam dependência? É preciso enfrentar? Aí, risos, obrigada. Na realidade, em relação ao tratamento, eu não sei se foi essa a pergunta, né? Realmente, quando você vê muita informação, você aumenta a sua ansiedade. E aí a gente vai ter, primeiro de tudo, quando você começa a ter uma ansiedade não leve, uma ansiedade moderada grave, a gente tem que, às vezes, dar um diagnóstico, né? Você vai estar com um quadro de ansiedade generalizada, você está com um quadro de pânico, você está com um quadro de fobia, né? Nesse momento, a gente está passando por um momento atípico também, que, às vezes, esses mecanismos que a gente está citando aqui, a gente consegue resolver, porque é um momento, tudo bem não estar bem, mas se realmente está insuportável, aí vai procurar uma ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra. E as medicações mais famosas na psiquiatria, mais comuns para a gente tratar a ansiedade, normalmente o benzodiazepínico e o antidepressivo. Tem vários outros, né? O antidepressivo, o benzodiazepínico, ele age na hora, praticamente. Ele age, eu falo para meus pacientes que ele é um bombeiro. Ele apaga incêndio. Em 30 minutos você vai se sentir melhor nesse mal-estar, nessa angústia, nessa crise. Causa dependência se você usar durante um longo período, mas a gente começa a usar nos primeiros meses para que, a longo prazo, o antidepressivo ele faça efeito e você pare de usar o benzodiazepínico, né? O Rivotril, o Alprazolam, os ansiolíticos. Né? E você, dependendo do quadro, em alguns casos, você vai parar de tomar um antidepressivo. Tudo na psiquiatria é lento. Você, às vezes, vai demorar 6 meses ou um ano, ou pode ser que você tome mais tempo. Mas o que importa é a gente também ter qualidade de vida. Né? Tem pessoas que tomam remédio da pressão a vida inteira, remédio de diabetes a vida inteira. A gente tem uma psicofobia impressionante, né? Mas isso a gente pode falar em outro momento. Mas isso aí eu coloco muito essa fala para meus pacientes quando eles colocam assim, mas eu não quero ir psiquiatra porque eu não quero tomar medicação. Aí eu pergunto, interessante, se você tem um problema cardiológico, você faz ingestão dessa medicação. Se você tem uma questão de diabetes, você toma. Qual é o grande preconceito, que eu vejo como um preconceito, posso estar enganada, em relação à medicação psiquiátrica, né? O que tem ali para que eu não possa tomar algo que vai me fazer bem e agregado à psicoterapia vai me ajudar o quê? A desenvolver estratégias para enfrentar essas situações de uma maneira mais eficaz e me adaptar, fazendo com que eu tenha uma ajuda, né, e que eu haja também de uma maneira mais assertiva. Então, isso é bacana, essa troca entre a psiquiatria e a psicologia. A Anabela,
Ela está colocando aqui a overdose. Não, perdão, quem foi o ateliê que colocou a questão da overdose de informações. E a Anabela está colocando assim, que ela dormiu que dorme em horários diferentes das pessoas, porém sem dormindo na hora certa e acordando também na hora certa. Não entendi, desculpa. É que dormia em horários diferentes das pessoas, porém sem dormindo na hora certa e acordando também na hora certa. Eu acho que o que ela quis dizer é que, por exemplo, se você é um plantonista, mas que você dorme, você não está mudando toda hora o seu horário. Mas se você dormir sempre no mesmo horário, se isso pode ser possível, por exemplo, você vai dormir todo dia de manhã, tu chegou do plantão, e você está alterando o seu ritmo circadiano, se você sempre foi acostumado a dormir de manhã e, e ficar acordado à noite. Se você não Ah, ficar sim. trocando isso, se isso é saudável ou não, entendeu? Eu realmente não Uhum. tenho a resposta precisa, mas eu acredito que você tenha, se você tiver um hábito, porque, por exemplo, você teria que escurecer muito seu quarto durante o dia, né? Porque a produção de melatonina normalmente dizem que é de meia-noite às 2 da manhã. Né? Eu não tenho a resposta precisa se você com quarto escuro durante o dia ter esse hábito durante a vida inteira, você vai ter uma produção adequada de melatonina, né? Mesmo que você não fique trocando os seus hábitos, se o seu ciclo circadiano vai estar adequado, ok? Mas a gente pode se informar, depois a gente pode conversar no privado. O legal é isso, é esse bate-papo, é a gente se ajudar no que a gente puder e a gente trocar sempre. A Azevedo aqui, ela pediu para repetir a pergunta dela sobre o luto na quarentena, que ainda não foi respondida, que ela perdeu o pai nessa sexta-feira e que cuidava dele em casa. É. Na realidade, acho que você também pode. O luto é uma situação muito difícil, né? A gente já está passando por um momento, um momento péssimo da humanidade, né? Que ninguém está bem. E aí você ainda perde o pai. É uma situação que eu acho que um dos momentos mais tristes, né? Que eu cheguei a conversar com um amigo meu, que o ser humano que morre na quarentena, sendo de Covid, ele não tem como se despedir da família, ele fica isolado. É uma morte muito triste, né? Em relação a isso, eu acho que você pode até trazer mais elementos, Ediane, por questões, falar um pouquinho sobre o luto, né? Ela tem que ter muita força, né? Tem Sim. que, às vezes, procurar um profissional para, hoje em dia, a telemedicina, o atendimento por vídeo está ajudando para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa procurar ajuda, porque realmente é um momento muito difícil. Sim, porque é aquela questão, primeiro que já tem o baque, vamos colocar assim, né, bem falando, da perda, da separação. Ainda mais de você não poder se despedir dessa pessoa. Porque com a questão do Covid, as pessoas não estão podendo se despedir. São caixões fechados onde você não tem ali, né, um velório, aquela questão de tradição que nós temos aqui no Brasil, de realmente estar ali com a família, com o apoio dos amigos. Então, olha quanta angústia, quanto sofrimento que isso causa no nosso emocional. O luto por si só, a perda, a morte já é uma ruptura. E quando se dá uma ruptura dessa maneira, onde nós estamos privados, que foi até que eu coloquei na live anterior com a doutora Norma, a privação por si só, ela já gera também uma ansiedade e uma angústia pelo fato de eu não ter escolha, porque uma coisa é eu ter a escolha de poder sair, outra coisa é eu não poder sair. Então você vê que tem esse empecilho, vamos colocar assim, que acaba tendo prejuízos no nosso lado emocional e mental. Então, eu acredito que o que ela possa vir a fazer nesse momento é isso. Que entender também que a perda e o luto é algo que eu tenho que sofrer. Eu não posso achar que simplesmente, eu perdi meu pai, minha mãe e tá ok. Não, se eu estou sofrendo, eu preciso sofrer isso. É normal. A grande questão do luto, que ele se torna patológico, é a partir de um ano. Aí, então, nesse momento, realmente já causa um prejuízo. Mas até isso é importante. E caso seja algo que esteja muito difícil para mim, é procurar uma terapia. Procura um profissional, um psicólogo, dá um início. Ah, não estou aguentando, estou tendo muitos prejuízos, como a questão de uma ansiedade que está tendo interferência no meu sono, uma compulsão alimentar ou qualquer outro tipo. Aí, nesse caso, a gente vai encaminhar para o psiquiatra para poder fazer
de repente entraram de uma medicação, mesmo que de uma maneira pontual. Isso é bacana também as pessoas saberem. Porque as pessoas têm um receio, vou ficar dependente de medicação. Eu falo, não, gente, às vezes tem medicações que são pontuais, num momento específico, que você não vai ficar ad eterno tomando uma medicação. Por isso, da importância da terapia, que é para você poder entender o que, que está causando aquilo. Que eu sempre coloco os pacientes, o psiquiatra, ele trabalha em cima do sintoma. Nós, terapeutas, psicólogos, vamos entender o que, que está por detrás desse sintoma, o que, que está acontecendo para que isso esteja aparecendo, de repente, através de um quadro de ansiedade. É exatamente isso. Eu estou tentando ler algumas perguntas aqui e Sim, aqui, ó, exercício de respiração ajuda? Eu acho que muitos psicólogos trabalham isso, quando você está... O sim. que fazer numa crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade... e tem uma outra internauta que ela falou, Vitor, eu gostaria que você falasse sobre isso, a somatização, né? Ou eu vou fazer o teste para o Covid, ou eu vou procurar um psiquiatra, porque eu estou com todos os sintomas, né? E eu acho que o principal sintoma que ela deve estar apresentando é a falta de ar. É impressionante. O principal sintoma da ansiedade é a falta de ar. O paciente, ele fica taquipneico, né? O que é isso? Você fica... Nessas horas, tem mecanismos que, às vezes, o psicólogo trabalha, de você fechar o olho. Isso. A questão da meditação, né? E É, são várias formas de respirar, né? A gente tem para cada tipo de crise, de situação de ansiedade onde o corpo se apresenta, é um ensinamento que a gente passa, um tipo de atividade que a gente coloca para aquele cliente, daquele paciente naquele momento, às vezes seja no trabalho ou numa situação, às vezes, de desespero. Então, são várias formas de respirar que contribuem muito, e isso também entra do engajamento do paciente, o quanto que eles têm que estar junto com os profissionais de saúde para que se possa realmente fazer um bom trabalho. Porque muitas vezes o paciente chega até nós e ele acha, crê que eu, psicóloga, você, psiquiatra, vai fazer um milagre. Eu digo, não, gente, é um trabalho em conjunto, e dependendo do caso, até mesmo com a família. Alguns recursos a gente tem que até trazer também a família para poder agregar nesse tratamento. Inclusive, tem uma paciente aqui que comentou que fazer com o remédio não está fazendo mais efeito. Eu sempre falo que o remédio não é milagroso. É claro que às vezes a gente tem que voltar no médico, tem que ajustar a medicação, né? Mas o dia que inventarem a droga da felicidade, o inventor vai ficar milionário, né? O remédio realmente tem um grande poder, junto com psicoterapia, junto com uma série de fatores. Você perder aquele preconceito da medicação, às vezes vai ser temporário, né? Ele vai trabalhar com serotonina, mas é uma série de fatores. A família está entendendo, está ajudando, é o psicólogo, é a medicação, né? E uma coisa que eu acho importante, eu tenho uma paciente. Quem tem normalmente transtorno de ansiedade generalizada, eles costumam pensar muito no futuro. E eles às Sim, vezes pensam até que vão morrer dormindo, só para você ter uma ideia. Eles acreditam do fundo do coração que a gente está errado. Não é por mal, isso faz parte do transtorno. Eu falo, essa falta de ar é ansiedade. Eles tentam acreditar, mas eles acabam indo no posto, se expõem ao coronavírus, né? E podem correr o risco. Eu tenho uma paciente que ela acredita no que eu falo, mas ela foi várias vezes ao pneumologista. Olha, eu peguei coronavírus, eu estou com falta de ar. Eu falo, eu tenho certeza que isso é ansiedade. Na dúvida, toma um ansiolítico. Mal não vai fazer, não vai despencar a sua pressão, sua respiração vai ficar mais tranquila. Tenta fazer um mindfulness, tenta fazer um exercício. Se não funcionar, você pode ir lá no posto, mas não vai despencar, não vai fazer um mal, né? Tenta confiar, eu sei que é difícil, mas sim. essa comunicação acho fundamental entre os profissionais e o paciente, né? Até porque não existe uma receita pronta para o tratamento. Também, assim, o tratamento ele é feito individual e personalizado, né, para cada pessoa. Então, isso também é importante colocar, porque às vezes a pessoa conversando com um amigo, e eu também tenho isso. Nossa, eu também tenho. Que remédio você toma? E aí aquela medicação acaba passando, eu falo, não, gente, não pode. Nem sempre aquela medicação
é para você. Então, por isso também a importância de ir ao psiquiatra para avaliar se realmente aquela medicação é para o meu uso ou não. Então, tem que ter essa conscientização e de entender que não tem uma receita pronta para todos os casos, e cada pessoa tem uma história, tem um organismo, tem todo um contexto, vamos colocar aí por trás, né? É impressionante. Já evoluiu demais. De 2 anos para cá, os consultórios, você sabe, de psicologia, psiquiatria, são lotados. Mas ainda tem, ao mesmo tempo que já evoluiu muito, ainda tem um preconceito muito grande, né? As pessoas acham que é fraqueza procurar o profissional de saúde mental, né? Sim. E é justamente o contrário. É uma força. Você, por estar cuidando da sua saúde mental, você é muito forte. Porque você quer crescer na vida, você quer estar bem emocionalmente e fisicamente, né? Eu acho isso muito bacana, mas isso, com o tempo, eu acho que está sendo trabalhado, inclusive nesse momento, as Sim. pessoas estão começando a se cuidar um pouco mais. É aquela questão como a Daniela colocou aqui, né? Ela colocou aqui nos comentários, é viver um dia de cada vez. E é exatamente isso. Nós precisamos viver o dia de hoje. Amanhã é amanhã. Então vamos viver o hoje, o agora. Eu tenho uma pessoa que perguntou se a ansiedade diminui imunidade. Tem uma outra pessoa também que perguntou aqui como um profissional de saúde pode lidar com a ansiedade de ter que continuar ao lado da família por questões relacionadas à dificuldade de se hospedar em outro lugar. Deixa eu ver aqui. Muito difícil. É, Posso aqui responder? pode, depois eu vou. É porque tem várias Tá, perguntas, a eu gente tem sei. 15 minutos, mas vamos lá. Tá. É, a primeira foi qual mesmo? Olha, eu tenho que trazer. Acho que eu não estou legal da memória, Se não. a. Não, se preocupa não. Se a ansiedade diminui a imunidade. Então, a princípio, a ansiedade não diminui a imunidade, mas indiretamente diminui. Sabe por quê? Se você está ansioso, você vai dormir mal. Você vai ficar ansioso, você vai ter uma série de condutas durante o dia, você vai se alimentar mal, você vai ter uma noite horrível. E se você tem 3 noites horríveis, a sua imunidade vai cair. Ou seja, indiretamente forçando uma barra, eu diria que pode prejudicar a sua imunidade. Mas assim, veja bem, muito cuidado com a interpretação do que eu estou falando. Ansiedade é uma coisa. Se você está ansioso e você está começando a ansiedade fora do normal, está tendo um sono de qualidade ruim, e aí você pode ficar acordado no dia seguinte com uma amidalite. Porque se eu durmo 2 noites muito mal, se eu vir à noite acordado, eu acordo com uma dor de garganta. Em relação à segunda pergunta, né? É muito difícil. Eu realmente, eu até ano passado dava plantão, eu morava nos plantões. Hoje, por um lado, eu estou feliz de não estar no plantão, mas não por egoísmo eu falo isso, porque eu tenho uma asma moderada grave. E eu não sei, o Criador, Deus escreve certo com linhas tortas. Eu peguei uma gripe até forte no início do coronavírus, eu estaria bem tenso dando plantão lá, porque, né, eu sou asmático, mas enfim, hoje eu não dou mais plantão. Mas eu admiro muito, eu ajudo, eu me sinto no dever de estar ajudando aqui as pessoas e acho que eu tenho que ajudar muito mais. É isso que eu estou aprendendo com esse isolamento, que as pessoas têm que ser muito mais solidárias, mas eu bato palmas do fundo do coração às pessoas que têm que dar plantão, que estão nos plantões, e Sim. é muito difícil, porque você tem que voltar para casa. E é engraçado que o profissional da saúde ele está muito mais preocupado, a gente falou sobre isso, não é nem com ele. Ele está preocupado com a família, de contaminar, né? Foi E até a doutora, desculpa te cortar, foi até o que a doutora Amanda colocou na eu live, né? assisti, eu assisti. Que É, ela colocou e, exatamente sobre isso, os desafios deles de terem que retornar para casa e o receio de contaminar, né, de passar o Covid para alguém que não seja ele. Eu falei, gente, então você vê o isso amor gera, pela profissão. isso gera, de certa forma, uma ansiedade. Não Sim, tem coisas que não tem como evitar. E assim, a gente vai enfrentar. A gente tem horas que a gente não tem que lutar contra. A gente sabe que aquilo vai acontecer. Se a gente for enfrentar, eu não vou ter que ir para minha casa? Eu tenho como ir para outro lugar? Não. Então, se eu for ficar ruminando aquilo na minha cabeça, vai me gerar mais ansiedade. Então, eu vou lavar minhas mãos, eu vou me higienizar o máximo possível para que eu possa fazer minha parte, né? Isso acho que a Ediane domina muito mais essa questão da psicologia mesmo, mas tem horas que a gente tem que aceitar, a gente não tem que lutar contra.
né? Vai acontecer, né? A gente tem que deixar acontecer e tentar não fazer um monstro, criar um monstro na nossa cabeça, né? Deixa eu ler mais algumas perguntinhas aqui para você. Uma é como combater a insônia nesse período quando perdemos a preocupação com os horários. Aí essa até vou responder, tá, Helena? Que está muito ligada à importância de nós criarmos uma rotina. Foi até a live que eu fiz com a doutora Caroline, que também é psiquiatra, onde nós colocamos que é bacana você criar a sua rotina, porque as pessoas também estão se sentindo bombardeadas em alguns momentos de ter que. Eu digo, não é que você tenha que, são sugestões, são ideias, e aí é legal você fazer até uma lista de tudo que você acredita que você gostaria de colocar na tua rotina, no teu dia a dia, e em cima da sua realidade, você faz a tua rotina sem se preocupar que tenha que fazer aquilo daquela maneira. Então, acredito que essa pode ser uma sugestão. Aí, se você quiser complementar, doutor Vitor, pode Mas ficar. basicamente isso. E infelizmente, engraçado que eu achei que eu ia ter muito mais tempo na quarentena. Eu falei, opa, vou dormir à tarde, mas é impressionante como falta tempo. Se a gente criar uma rotina, eu vou ler um livro, eu vou atender paciente, eu vou fazer isso. Às vezes muitas vezes o paciente dorme à tarde e você vai ter mil informações na cabeça, você vai criar um monstro. Teve uma pergunta, como lidar com um adversário invisível, ou Sim, informações que a gente não tem, né? A gente vai criando um monstro na nossa cabeça. A gente tem que lidar com as informações que a gente tem e fazer o nosso possível, né? Eu vou uma vez por semana, mentira. Eu ia todo dia, agora eu estou indo a cada 5 dias, enfim. Eu evito no supermercado, mas se eu tenho que ir, eu coloco a máscara, eu lavo a mão antes de sair de casa, depois quando eu chego em casa eu lavo a mão novamente. A gente faz a nossa parte e isso aí. basicamente isso. Olha, o Alan que perguntou se. Bom, primeiramente eu agradeço, porque ele está fazendo elogio aqui, que nós somos maravilhosos. E Obrigado, depois ele Ana. colocou que gostaria de saber em qual momento que ele descobre que o paciente não precisa mais de medicamentos e como isso é identificado. É, determinados transtornos, eu acho que eu sei quem é o Alan, eu tenho muito carinho por ele também. É, Alan, determinados transtornos a gente tem mais ou menos uma estatística do tempo de tratamento. Quando o paciente ele teve só um primeiro surto, aí a gente vai tratar mais ou menos 6 meses a um ano. Se o paciente já teve, por exemplo, ele teve um surto com 6 anos, depois teve uma recaída. Normalmente, isso não é regra, tá? A gente trata um tempinho maior. Quando ele vai ter uma terceira recaída, a gente trata um tempinho maior. Isso é muito subjetivo, volto a falar. Cada caso é um caso. Se você está durante um longo período muito bem, a gente experimenta começar a desmamar a medicação bem lentamente. Isso é um teste, por isso que é fundamental a comunicação médico-paciente. Se não der certo, a gente volta, mas a gente tenta, né? Se der certo, ótimo. Se não der, que mal tem, continua tomando a medicação. Se não te der efeitos colaterais, que é muito importante, o paciente está passando isso para o médico, a gente tem que ter qualidade de vida, né? Tem que ter qualidade de vida, tem que saber aproveitar essa vida que é tão curta, né? Saber ajudar, enfim, eu penso assim. A Bruna, Vitor está perguntando aqui se o transtorno de ansiedade generalizada, uma vez tratado, pode voltar. Sim, sim. Teve uma pergunta aqui, inclusive, que medicação pode curar a ansiedade, né? Na realidade, assim, como eu disse, a ansiedade não vai ser curada, né? A ansiedade e o medo é uma coisa inata do ser humano, é uma emoção que você vai ter sempre. É fundamental você estar, em algum momento, preocupado, numa situação de alerta. Quando isso vira um transtorno, é isso que a gente tem que curar. Isso pode ser curado? Pode ser curado, por diversos mecanismos, né? E o que ela perguntou mesmo é quando tem recaída? O que foi que ela perguntou? Não, se pode voltar. É como se fosse uma recaída, Pode, né? Se pode. pode, claro. Infelizmente, a psiquiatria, eu acho lindo, é uma área muito bacana que a gente tem que se comunicar, mas os tratamentos são lentos, são tratamentos crônicos, que em alguns casos têm recaída, mas que, graças a Deus, a medicação também está evoluindo muito, a psicoterapia, a medicina está evoluindo muito nesse sentido, mas tem recaída, se a gente às vezes interrompe rápido a medicação,
pode ter recaída sim. Olha, eu estou tentando ver de repente mais uma ou duas perguntas aqui para responder, porque nós estamos exatamente 8 minutos, e eu fico feliz e ao mesmo tempo a gente vamos, triste não seria a palavra. Feliz porque eu percebo o quanto que as pessoas estão buscando informações e, ao mesmo tempo, aqui chateada pelo tempo que está acabando e nós não vamos conseguir responder. Mas, É, se alguma pergunta, gente, ficou para vocês muito em aberto, muito gritante, assim, olha, realmente eu quero saber isso, pode me enviar a mensagem no privado ou então até mesmo, acredito também, pelo Instagram do Dr. Vitor, que nós iremos responder sem problema nenhum, porque o objetivo é esse, é realmente levar a informação e para que você possa entender e compreender o que está acontecendo com você nesse momento, porque às vezes o que você está sentindo, eu mesma também posso estar sentindo, né? Então isso é legal falar. Que nós profissionais da saúde também passamos por ansiedade, também temos angústia, também temos irritabilidade. Algumas pessoas aqui estão trazendo muito a questão da irritabilidade na quarentena, como controlar, essa foi uma das perguntas também, como controlar a irritabilidade na quarentena. Então, se você... não eu acho até interessante que teve uma pessoa que perguntou, eu estou tentando juntar duas perguntas para Sim, ajudar o máximo de pessoas em 10 minutos, né? sim, A diferença da crise de ansiedade dos sintomas de ansiedade para pânico, né? Normalmente os sintomas de ansiedade, eles são mais lentos, você tem mais irritabilidade. Os sintomas do pânico, eles são mais intensos. E a crise dura mais ou menos 30 minutos ou menos, né? Uma crise que é muito intensa, você vai ter sintomas específicos na crise de pânico. E na crise de ansiedade, o paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada, ele pode ter uma crise de pânico, mas normalmente é um quadro mais estendido, que pode dar irritabilidade por uma série de motivos, né? Eu tive outra pergunta também que eu acabei esquecendo aqui, mas é basicamente isso. Como controlar a irritabilidade é o autoconhecimento, com a terapia. Tem muita gente que está tendo dificuldade com os filhos em casa. Eu acho que realmente está sendo um momento novo para muita gente, né? E a gente tem que fazer muito esforço, assim. Em último caso, claro, procurar um psicólogo. Eu acho que o mundo vai ser outro após essa pandemia. Eu acho que muita coisa vai mudar e a gente tem que se adaptar. Quem sabe a gente vai ser seres humanos melhores, né? e sem contar assim que é tudo muito novo. O novo desconhecido causa medo. Uhum. Eu Porque sempre dou esse exemplo que eu vou falar agora, até de repente até já falei em outras lives anteriores, que é aquilo, se tem alguma coisa na tua sala que você não sabe o que que é, digamos assim, um objeto não identificado, eu duvido que você vai pegar com a mão. Você não vai, você vai pegar inclusive um cabo de vassoura bem longe para cutucar ali para saber o que que é. Por quê? Porque é medo, você não sabe o que que é. E nós estamos vivendo nesse momento isso. É algo que é totalmente atípico, é algo desconhecido, inclusive para a ciência. Então, assim, como que gerenciar tudo isso? Então, é normal, sim, ter essa angústia, ter a questão da ansiedade, ter a questão do medo, essa aqui também da irritabilidade. A grande questão é identificar e saber como manejar quais os recursos que eu vou utilizar para poder contornar essa situação. Isso que é a grande sacada, né, nesse momento. eu penso assim, eu, Vitor, não estou falando nem como médico, estou falando como ser humano. Eu acho que isso também às vezes serve para a gente desacelerar, né? Claro que tem pessoas que estão passando um sufoco danado econômico, eu não estou nem entrando em questões políticas, mas eu estou refletindo muito mais, eu estou conhecendo um outro Vitor, eu estou tentando ser muito mais solidário. Eu acho que é importante a gente pensar sobre ser grato, agradecer muito mais. O que era importante? Era bens materiais ou era o quanto vale a nossa vida, né? Eu acho que quanto a gente puder fazer bem para o próximo, independente do que a gente tem, eu acho que é Sim. fantástico. Eu acho que é, essa é a lição que eu estou tirando, que sempre a gente tem que ajudar. E espero que a gente tenha conseguido. Realmente faltou pergunta pra caramba.
Aí é Eu a até primeira peço vez. desculpas, né, pro pessoal, mas assim, é como até alguém colocou, né, que a live é muito curta. Eu falo, hoje em dia percebo que sim, porque a gente vai conversando e vai vindo ideia, e como sintetizar tudo de uma forma clara e objetiva e para que seja o principal, que as pessoas compreendam e entendam o que realmente é o real significado, no caso da live de hoje, que é a ansiedade e o medo. As pessoas estão perguntando aqui quando será a próxima live e se vai ter outra. No caso, essa semana vai ter uma sobre guarda compartilhada com a doutora Ana Alicia Martins, que nós iremos conversar sobre como proceder perante a lei, obviamente, nesse momento, os pais que são separados e que têm essa questão da criança. Então, a gente vai conversar nessa quinta-feira. Para maio, eu ainda vou disponibilizar a agenda, mas eu já tenho agendado com uma TO, com um nutricionista e com um psiquiatra. E pelo que o pessoal colocou aqui, doutor Vitor, eu estou percebendo que eles desejam uma outra live também com você. Então, a gente pode sentar depois em outro momento e se o pessoal já tiver sugestões de temas, ou então, de repente, fazer uma parte 2 dessa temática, eu acredito que também seja uma possibilidade, não sei, né, o que você acha, porque realmente Uhum. ficaram muitas perguntas sem responder e muita demanda aqui que eu estou percebendo que está aparecendo, então talvez a gente poderia agendar uma outra como uma continuidade dessas. Não sei o que você acha, o Uhum. que as pessoas que estão assistindo também acham. Nesse exato momento a gente tem 3 minutinhos. Tá. Não, só tenho a agradecer, Diane. É um momento novo para mim, foi um desafio e só tenho a agradecer a oportunidade. Aceito maio, a gente pode conversar sobre isso, uma próxima live, porque a gente tem que passar o que a gente sabe. Se a gente puder ajudar pessoas à distância, eu acho que é muito bom. E é isso, não tenho muito a me estender. Obrigado do fundo do coração. Eu que agradeço. Eu estou olhando aqui para ver se tem mais alguma coisa nesses últimos segundinhos. O pessoal aqui está elogiando e colocando Muito aqui, obrigado, pessoal. né? Eu tenho lido algumas coisas, mas muito obrigado também pelo carinho. Desculpa ter cortado, Diane. Não, Muita gente tranquilo. escrevendo que muito bacana. Obrigado. A ideia é exatamente essa. Uma das falas que eu roubei do vocalista do Raça Negra, que eu até conversei com você, que ele falou assim: live não é para ser bonito, tá, gente? Então, assim, live é para levar informação. A live é para ter essa troca. Porque se fosse uma coisa para ser bonitinha e organizadinha, a gente sentaria nós dois, né, junto com profissionais, com uma equipe, para fazer uma gravação, pegar as perguntas antes de vocês e conduzir de uma outra maneira. Então, a live é isso, é para ser algo natural, algo espontâneo e ter realmente essa troca entre os profissionais e vocês também que estão participando, assistindo e enviando perguntas, tá? Então, assim, o pessoal colocou que quer a parte 2, então já estou colocando para você que vai ter que ter a parte 2 agora em Já estou maio. Vamos, aceitando. de repente, pensar até a primeira semana para não ficar muito tempo distante da de hoje. Então, depois a gente pode combinar uma data, eu vou dispor aqui para o pessoal. E a gente vai combinando, conversando. Quem já tiver perguntas e que também não foram respondidas, a gente já pode enviar no Tranquilo. privado para mim, ou então até mesmo o Dr. Vitor no Instagram dele, entra lá segue também ele, faça perguntas para a gente poder continuar com essa live, com esse tema de hoje, tá bom? Um beijo, gente, muito obrigada. Obrigada, Vitor, mais uma vez. Obrigado E também. vamos, que é importante isso, ter esse carinho, essa troca e estar sempre aí junto, que eu acredito que a gente que trabalha com saúde, a gente tem que estar aberto o tempo todo e não poder querer guardar e esconder, vamos colocar assim, conhecimento, que a nossa formação não é essa. Pelo contrário, né? Tá ótimo. Vou Tá sair. bom? Tá bom, pode sair que Beleza. eu vou dar tchau pro pessoal aqui, vou Tchau. terminar aqui, dar tchau para eles. Beijo, tchau, tchau. Então, gente, é isso daí. Muito obrigada, tá? Eu agradeço pela colaboração e participação de vocês. Nós vamos realizar, tá, a parte 2. Eu só vou combinar com ele uma data para que nós possamos dar continuidade, de repente, já nessa primeira semana de maio, para não ficar um intervalo muito grande e não fugir da proposta, tá bom? Então, assim,
envie perguntas, pode enviar também os comentários para a gente poder, em cima disso, já organizar e preparar com muito amor e carinho, tá bom? E quem se interessar, na quinta-feira eu aguardo vocês aí, juntamente com a doutora Analícia Martins, falando sobre guarda compartilhada, tá? Uma ótima noite e ótima semana para todo mundo. Um beijo.